Como nós temos sessão extraordinária daqui a quase 15 minutos, então eu ocupo esse momento regimental, inicialmente para saudar o presidente da AIGES, Associação das Imobiliárias, doutor Juliano Girola, que nos agracia com a presença, e da mesma forma saúdo a todos os amigos que participam da sessão. Eu quero dizer, vereador Pedro Garcia, que o senhor, apesar dos seus esforços, quando diz que não há paixão política pela repórter citada e pelo jornal que ela representa, o senhor engana-se, porque existe paixão e existe muita paixão. Nós não podemos ficar às margens, senhores, não podemos ficar às margens desse episódio do aumento de salário do servidor público municipal, da Prefeitura Municipal, vereador Arlindo Rincos. Nós não podemos negar, e isso é claro, que existe sim uma situação de dificuldade no país. Sabemos isso. Mas nós devemos fazer uma leitura de vários ângulos, olhar isso por vários ângulos, para podermos conceituar alguns posicionamentos aqui relatados pelos vereadores. Primeiro, eu quero dizer que o prefeito municipal, o vereador Jefferson, não se preparou para o momento que já era previsto. Um momento que era de dificuldade, totalmente previsível, porque já se desenhava isso há muito tempo. Então, não houve um amadurecimento de gestão, de gestor, prevendo e se preparando para esse momento. Quando nós temos dificuldade na casa da gente, vereador Eugênio, e o cito com muito respeito, que o senhor sabe que tem, quando nós temos dificuldade em casa, nós devemos fazer algumas economias e apresentar essa economia de alguma forma palpável. Quando nós temos dificuldade em casa, vereador Jefferson, nós não podemos investir em programas de informática, nem em computadores. Quando nós temos dificuldade no setor público, vereador Josimar, nós não podemos, por exemplo, fazer convênios com associações, como tramita um aqui nesta casa, no valor de quase 40 mil, de convênio com uma associação. Nós não podemos fazer convênios com associações no momento que se prevê ou que se aproxima uma crise. Nós não podemos fazer, por exemplo, quase 1000 contratações no momento que o interesse e a importância é segurar as contratações, não aumentá-las. No momento que se prevê uma dificuldade, nós não podemos, por exemplo, fazer contratações na modalidade de comissão, cargos comissionados. Quantos comissionados são, vereador Jefferson? Quantos comissionados nós temos hoje na prefeitura? O senhor tem o dado? 130, vamos vereador imaginar. Jair, a informação que eu tenho aqui, total de servidores comissionados com cargo efetivo. Certo. Com cargo efetivo, são 296. Não, é aqui. Isso é o que diz o portal da transparência. Okay, não é mas vamos arredondar esse número para ser bem... Comissionados, estranho o quadro 174. Tá, assim, na verdade, assim, eu precisaria mais a fundo pegar uma relação nome a nome para ver o que diz a verdade, porque todo dia tem uma relação diferente no portal da transparência. O senhor fala 174, o vereador Pedro Garcia fala 126, vamos ficar no 150. Vamos ficar no 150 para não acalorar mais a sessão. Mas então não é momento de nós termos esses comissionados que vereador Jefferson, vereadora Natália, vereador Pedro, vereador Eugênio, vereador Vinta. Quem sabe eu entenda um pouco mais de política do que administração pública. Quem sabe eu entenda um pouco mais de política do que de administração pública. Mas eu certamente tenho esse conceito formado na minha cabeça, que a prefeitura viveria sem os comissionados. E o que o prefeito deveria fazer, vereador Arlindo Rincos, era ter a coragem de dizer assim, ou de quem sabe bater na mesa uma vez nesses 4 anos, de bater na mesa, exonerar a todos, dispensar a todos, e não estou dizendo aqui em deixar os companheiros na chuva, eu estou dizendo do entendimento, vereador Vinta, de dizer assim, olha minha gente,
Nós não podemos agora manter esses cargos comissionados de secretário a subgerente. De secretário a subgerente. Exonera-os. A todos. E diga para eles, minha gente, me deixem respirar. Me deixem eu poder reerguer a situação financeira do município, que em 2, 3, 4 meses nós recontratamos de forma gradativa, aos poucos, mas eu preciso desse sacrifício dos partidos e dos cargos comissionados. Um cargo comissionado, vereador Vinta, custa para o prefeito R$15 mil mês, fora encargos. Fora encargos. Se nós formos multiplicar isso por secretarias, que deve ter mais ou menos umas 16, nós estamos falando em R$240 mil por mês. R$240 mil por mês, sem encargos, falando só de secretários. Que os secretários são importantes, são técnicos, são parceiros de partido, ninguém discute isso. Agora poderia ter um entendimento por parte do prefeito em fazer esse corte na carne, para que não sacrifique aquilo que, de fato, o funcionário efetivo, que se preparou, que estudou, que esperou para ser chamado num concurso, possa ser valorizado. Quando se fala em economia, e o vereador Jefferson falou sobre isso, se economiza, pressupõe-se que tem esse dinheiro. Onde é que está esse dinheiro economizado? Descobriu-se no ano de 2016 que o grande problema da Prefeitura Municipal de Jaraguá é o cafezinho. Que o grande problema da Prefeitura da nossa cidade é a sacolinha que era entregue na farmácia básica do município. E aí eu parabenizo o vereador Ademar Vinta. Parabenizo em público o vereador Ademar Vinta, porque tem uma indicação nessa casa, pedindo, indiretamente, que a economia que foi feita pudesse adquirir 5 patrolas, e eu pude ler essa indicação, que o município compra patrola, com a economia, porque se economizou, tem o dinheiro. Imagine, vereador Jefferson, se não tivesse ocorrido a economia. Se não tivesse essa economia falada de forma pirotécnica, de forma toda midiática, como disse o ex-presidente Lula, onde é que estaria o nosso município? Eu nunca vi a cidade, vereador Vinta, e eu sou nativo dessa cidade, eu nunca vi a cidade no estado que se encontra. Nunca vi Jaraguá do Sul tão cinza, tão cheia de buracos, tão carente de cor e de vida, levando meses para pintar um lado da faixa de pedestre, porque o outro lado já pintaram o vereador Jefferson. Eles já pintaram um lado da Vila Lense, um lado da rua. Há meses que o outro lado espera a pintura. Então se pinta em prestação uma faixa de pedestre. O prefeito perdeu, senhores vereadores, o prefeito perdeu uma grande oportunidade de melhorar, de dar um oxigênio para uma gestão pública, para uma administração que me lembra, e eu uso as palavras do deputado Carlos Chiodini, um dia que me falou, na gestão passada, e não esqueço, ele, se referindo à gestão passada, vereadora Marildo, ele disse, este governo, e eu uso as palavras dele para falar agora, para falar na atualidade, este governo me lembra um carro velho, sem freio para parar de descer, e sem força para conseguir subir. Faço uma referência ao deputado Carlos Chiodini. Para finalizar, eu digo que o prefeito perdeu, como disse, uma grande chance de economia, de melhorar a imagem dele, de chamar o vice-prefeito para assumir uma secretaria e economizar os 15 mil de salário de vice-prefeito. E todos nós aqui não sabemos o que nos guarda o futuro, o que nos reserva o futuro. Quem sabe desta Câmara saia um prefeito futuro. E quem sabe o próximo prefeito, quem sabe desta Câmara, possa tirar as lições de como não se deve fazer. E aproveite melhor um vice-prefeito bem intencionado, como é o caso do vice-prefeito Jaime Neguermão, que poderia, há muito tempo, estar sendo ocupado numa secretaria e economizando o salário de vice-prefeito. E até hoje não o faz. Por quê? Não confia no trabalho do vice-prefeito? Na competência do vice-prefeito?
poderia ter economizado, e economizado muito dinheiro, se cortasse na carne o salário de todos os secretários, que certamente em outubro deixarão o rei sozinho. Vereador Jacimar. Uma parte, vereador Jair. Vereador Jair, eu vejo a seguinte situação. Eu até penso que a culpa não seria dizer que não tem culpa. O problema, no meu ponto de vista, é que o prefeito Dieter não sabe administrar mesmo. Por quê? Vamos falar, por exemplo, da questão dos funcionários. Como é que você contrata mais de 600 funcionários, mais de 600 fora os comissionados, sem fazer um planejamento do impacto financeiro? Aí eu contrato 600 funcionários, mas eu não calculo daí a questão da reposição salarial da inflação. E depois não se pode dar aumento. Então, talvez não seja nem até má fé, é falta mesmo de competência. Porque você contrata 900 funcionários e você não tem o impacto de quanto vai gerar isso, porque hoje ele não pode dar aumento porque vai ultrapassar os 54%. Então, eu penso que só pode ser isso. Talvez não tenha sido nem até má fé, foi mesmo falta de competência. Obrigado, vereador. Só para finalizar, senhor presidente, diz um ditado popular que errar é humano, mas eu posso dizer para o senhor que a próxima gestão e a próxima legislatura de vereadores e a próxima gestão administrativa, ela não terá o direito de errar, porque nós tivemos os 4 anos de lição de como não se deve fazer numa prefeitura. Obrigado, senhor presidente.